Gente, boa noite. Boa noite. Tá bom assim? Você que manda a lição. Vai pegar não? Não. Será que não pegou? Não. Eu acho que eu estou falando baixo. Melhorou, né? É uma alegria muito grande estar aqui novamente, Suave Caminho, né? E uma honra mensurável atender o chamamento da Geisa. A Geisa me chama de vez em quando e a convocação dela é uma ordem, né? E a gente faz acontecer de chegar aqui e estarmos aqui hoje. Muita alegria, né? E eu tive, há pouco eu estava comentando, tive a felicidade de conhecer o Suave Caminho, né? Desde o início, que é outras instalações, uma outra sala, e depois voltando aqui, vendo essas novas instalações, essa casa crescendo, né? E sobretudo as pessoas cresceram, né? Ao longo dos anos. É uma alegria muito boa, né? Muito legal, muito gratificante a nós. E o tema do nosso estudo da noite de hoje, conforme solicitado, porque os espíritas não temem a morte. E para as reflexões nossas nesse tempo que estivermos aqui, eu vou convidar todos nós para nós fazermos um voo em pensamento sobre a Palestina naqueles tempos em que Jesus aqui esteve e andava pelas terras e ditava vários ensinamentos que estão registrados nos evangelistas pelo Novo Testamento. E conforme o evangelista João, no Novo Testamento, do Evangelho de João, no capítulo 20, relata, eu vou ler um pequeno relato de João, e nós vamos sobrevoar aqueles dias e procurarmos vivenciar e sentir em nossos corações, iluminar nossas mentes com aquelas vibrações do Mestre aqui entre os homens da terra. E conta João o seguinte, no capítulo 20: chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e lhes disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-os perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhe-ão retidos. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, respondeu: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro da casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem cerradas, trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado.
não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viste, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. E continua contando João os momentos em que Jesus, após a morte na cruz, aparece de novo aos discípulos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, ele não conta a passagem de Tomé, que apenas João conta, por isso que eu li o trecho de João. E Lucas conta que eles já estavam comentando a vinda do Cristo, de Jesus, que tivera aparecido não apenas para as mulheres após a morte na cruz, mas assim a outros dois discípulos. E esses dois discípulos contavam para eles a aparição de Jesus, e eles discutiam, que estavam incrédulos, achando: não, você deve ter visto algum espírito. Não foi Jesus que apareceu para vocês. Foi quando Jesus aparece dentro da casa, que estava trancada, como diz o evangelista, porque eles tinham medo dos judeus, porque eles já estavam iniciando uma perseguição aos primeiros cristãos, aos apóstolos e aos discípulos primeiros do Mestre. Então eles se trancavam dentro de casa para não serem presos, com medo de serem mortos também. E Jesus apareceu dentro da casa. Apareceu porque apareceu como um espírito, e passou pelas paredes, pelas portas, e apareceu lá dentro, dando a mensagem concreta de que a vida continua após a morte. Tal é esta verdade, esta realidade, que ele, sendo nosso mestre e guia, assim ele mostrou na prática que a vida continua. O Espiritismo, a doutrina espírita, como o Consolador prometido, como aquela doutrina que pretende trazer de volta os ensinamentos cristãos na sua plenitude, na sua pureza, desvinculado das interpolações, das inclusões, das deturpações que os homens ao longo da história foram criando, que a religião oficial foi criando, porque nós sabemos que a história da religião, que as próprias religiões e as linhas cristãs foram incluindo coisas, foram incluindo adjetivos que não haviam na pureza do ensinamento do Cristo, quando aqui esteve pessoalmente. A própria religião católica, em que foi a sucessora inicial do primeiro cristianismo, do cristianismo nascente, ela foi uma junção de três ideias religiosas, não apenas os ensinamentos do Cristo, ou o cristianismo propriamente dito, mas ela incorporou toda a ritualística da religião judaica, todo o ritual, todos os paramentos, todas os ritos do judaísmo, eles incorporaram não apenas as incorporações do judaísmo, mas também as incorporações de práticas, de ideias religiosas, do pensamento religioso, do paganismo. Porque o paganismo, com diversos deuses, eles, quando o catolicismo torna-se a religião do Império Romano, ele incorporou a ideia religiosa pagã. Haja vista diversos santos, diversos deuses que existem na linha desse segmento religioso. Não cabe aqui nenhuma crítica, nenhum desmerecimento à prática religiosa católica. Não é a nossa intenção, porque se o catolicismo gerou certos indivíduos ao longo da história, como por exemplo
Madre Teresa de Calcutá, há de ter muitas coisas boas no seio do catolicismo, para poder gerar uma pessoa do livro e do estofo que é Madre Teresa de Calcutá, e outros tantos, como Francisco de Assis. Não se trata aqui de tacar pedra na Igreja Católica, mas se trata, simplesmente nesse instante, de nós raciocinarmos e refletirmos o que foi o andamento da religião cristã, das interpolações, não apenas a evolução do pensamento religioso da ideia de Deus, mas sim da ideia religiosa como um todo. E quando surge a religião trazida pelos espíritos e consubstanciada na doutrina espírita, através da codificação de Allan Kardec, em que lá nos vindos de 1850 os espíritos se manifestaram, antes disso, em 1840, já se manifestavam na América do Norte. E foi transportado para a França, para a Europa, nos fenômenos das mesas girantes, e um sábio da Academia de Ciência da França, a academia mais respeitada até então na história da ciência daquele século XIX, que chamava Hippolyte Léon Delisle Rivail. Era tão importante esse nome desse sábio francês, educado por Pestalozzi, foi discípulo de Pestalozzi e continuador da prática de Pestalozzi no Instituto de Yverdon, na Suíça, onde estudou juntamente pelo mestre Pestalozzi, o professor Hippolyte. Era tão respeitado na Academia de Ciência da França. A Academia de Ciência equivaleria hoje, nos dias de hoje, a junção de diversos centros acadêmicos e de ciência do mundo afora, do mundo de hoje, que nós vivemos no século XXI. Naquela época, a Academia de Ciência de Paris era a expressão máxima da ciência da humanidade. E o professor Hippolyte, que fazia parte desta academia, consta nos anais da Academia em Paris, quando os sábios, os cientistas de então tinham uma dúvida, sempre tinha alguém que dizia: vamos esperar o professor Rivail chegar, porque ele sabe de tudo, para ver o que ele pensa dessa questão. Olha a respeitabilidade que esse homem possuía. E aí ele é convidado para assistir o fenômeno da mesa girante, porque já magnetizador no segmento de Mesmer, e aí ele responde: olha, eu até vou assistir, mas se você me provar que mesa tem cérebro para raciocinar e que tem inteligência, eu vou acreditar. Caso contrário, isso é apenas historinha para criança. Mais ou menos assim na tradução lá do Rio de Janeiro. E aí ele foi assistir o fenômeno da mesa girante, onde os espíritos se manifestavam através da mesa e estabeleceram um código de comunicação, e onde, através de batida, de alfabetos, os espíritos iam se comunicando lentamente, de um modo muito rudimentar, e trazendo comunicações e conhecimento altamente profundos para a ciência. E aí ele, aquele cientista, percebeu, estou aqui fazendo um resumo muito rápido, percebeu que havia ali uma inteligência atrás daquele fenômeno, que não era a historinha da carochinha. Havia ali uma pessoa dotada de conhecimento que se comunicava. Então começou a ter o aspecto científico da doutrina espírita marcado. A ciência espírita é uma ciência, não prefiro que não corre, é uma ciência positiva, porque normalmente a ciência se faz com uma hipótese. O cientista cria uma hipótese e vai fazer os seus experimentos para verificar se aquela hipótese é confirmada. A partir do momento que começa a se confirmar, cria-se uma teoria. E a partir do momento que essa teoria vai se comprovando ao longo dos tempos, ao longo dos centros de pesquisa, cria-se, estabelece uma tese confirmada e passa a ter um conhecimento firmado. A ciência espírita é chamada ciência positiva porque não houve hipótese. Não houve ninguém, algum cientista,
que vislumbrou a seguinte questão: será que tem alguém do outro lado? Será que tem uma vida, uma inteligência invisível que nós não estamos percebendo? Será que existe vida após essa situação aqui? Existe vida numa dimensão que nós não possamos detectar? Não houve essa hipótese. Esses indivíduos começaram a se comunicar e provocaram o estudo, provocaram a observação de que fenômeno era aquele que estava ocorrendo. E o professor Hipólito Léon Denis Rivail, o grande cientista francês, foi envolvido nessa pesquisa. E já haviam 50 cadernos de perguntas e respostas, discutindo todos os temas de interesse da humanidade. E aí ele começou a se debruçar sobre aquilo junto com um grupo de pessoas, de pesquisadores, absolutamente honestos. E aí surge, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, onde todas as questões, os assuntos e os temas relativos às vidas das pessoas, no tríplice aspecto de ciência, explicando a natureza da relação humana, da relação dos seres do mundo espiritual com os humanos encarnados, com os seres do mundo material. Com o aspecto da filosofia, apresentando as respostas básicas da busca do homem. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim fazer? Para onde eu vou? Como que eu vou? O que é depois? O que há depois da morte? Por que eu nasci? Por que eu morro? Essas questões filosóficas da doutrina espírita vêm responder nesse arcabouço da doutrina da falange do Consolador, que vem trazer essas informações. E por também o aspecto religioso, não aquela religião em que eu estava comentando antes, a religião envolvida com o poder temporal da humanidade, com os acordos, os conchavos, dado o poder da sociedade, mas sim da religião de ligação do homem com Deus, porque ela traz, a doutrina espírita, uma nova concepção de Deus, uma concepção que sofreu um progresso ao longo da história, da própria história judaica. E nós que somos da formação judaica cristã, e o espiritismo sendo a religião cristã, cabe nós podermos observar a evolução do pensamento de Deus nessa trajetória. Os judeus, que já eram um povo altamente esclarecido do mundo da antiguidade, que já acreditavam apenas o Deus único, chamado monoteísmo. Eles não é um povo pagão em que tinham várias divindades. Eles já acreditavam em Javé, em Deus único. Por isso que facultou Jesus vir nascer do seio daquele povo. E não foi nascer na Grécia, nem em Roma, nem em outro local. Ele chamava o Deus do pastor. Quando nós lemos aquele Salmo 23, que é um poema belíssimo, e aí ele chama o Pai como pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e conduzir-me sobre águas tranquilas. É o Senhor que é pastor. O pastor, ele não abandona as ovelhas, ele cuida das ovelhas, todas as ovelhas. E Jesus, inclusive, citou vários exemplos do pastor. Se tem uma ovelha que se desgarra, o pastor vai atrás, porque não importa o rebanho todo que continua aqui, importa que aquela ovelha que se desgarrou, ele vai atrás para cuidar daquela ovelha, e traz a ovelha, e toma conta, e protege, e cuida do seu rebanho. Esse é o pastor. Como ele é judeu, é um povo pastoril, eles teve a visão de Deus como um pastor. Mas essa concepção evoluiu, chegou a Jesus.
E Jesus evoluiu com o conceito de Deus. Disse: não, o Pai não é apenas o pastor, Ele é Pai. Ele é o Pai que você pode colocar o seu coração nas mãos dele. E vamos orar. E aí ele ensina a orar: Pai nosso que está nos céus. Existe até alguns tradutores do grego que dizem que Abba, que é lá do grego, é paizinho. Outros dizem não, que é só pai. Mas existe uma discussão de tradutores que o Abba do grego é mais do que pai, é paizinho. Eu até brinco pensando que devia ser meio baiano, né? Porque painha é coisa da Bahia. O judeu tinha, Jesus é meio baiano, baianizado. Então é paizinho que está aí no céu. Eu prefiro o paizinho do que o pai. Então o paizinho que está aí no céu, seja feita a sua vontade. Ele começa louvando, ele ensina a orar com louvação. Depois ele agradece, depois ele pede. As três facetas da oração Jesus ensina. Mas ele evolui o conceito de Deus. João, o evangelista, numa epístola, além do evangelho, ele fez 2 epístolas que está no Novo Testamento. João evolui mais ainda o conceito de Deus. E ele dá 2 conceitos. Na epístola primeira de João, ele diz que Deus é luz. E na segunda epístola, ele fala: Deus é amor. E Pedro, que foi o equilíbrio dos primeiros cristãos, fala que o amor cobre a multidão dos pecados. Essa é a concepção de Deus. Evoluiu mais ainda. O amor cobre a multidão dos pecados. Deus é amor. Deus não é amoroso. Existem algumas pessoas protestantes que falam: Deus é fiel. Não, Deus não é fiel. Deus é a fidelidade. Fiel sou eu. Deus é a fidelidade, é a substância. Deus não é amoroso, Deus é amor. É a substância, é a essência do sentimento de João. E Pedro complementa: este amor, que é a essência do sentimento, cobre a multidão, independentemente dos pecados da multidão. A doutrina espírita deu um passo adiante, com todo respeito aos demais. Mas a doutrina espírita deu um passo adiante. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é Deus? Ele não perguntou o que é Deus, não materializou Deus, nem perguntou quem é Deus, personalizou Deus. Ele botou no genérico: que é Deus? E os Espíritos responderam: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Despersonalizou totalmente a concepção de Deus. Coloca Deus no patamar de que Ele está presente em todo o universo. É causa primária de todas as coisas. Os meus sofrimentos estão nas mãos de Deus. As minhas conquistas estão nas mãos de Deus. Deus está presente na minha vida em todos os instantes, em todos os momentos. Esse é o Deus Espírita. E o Deus Espírita não vai querer que eu vá para os infernos e queimar no mar dos infernos pelo resto da eternidade, devido aos meus pecados da vida material. Ele não vai querer que eu tenha um extremo de felicidade absoluta, ociosa e indócua, num céu de felicidade, onde eu não farei mais nada o resto da eternidade. Tem até um amigo que diz: prefiro ficar no inferno, porque se é para ficar tocando harpa pro resto da eternidade, ou como dizem os muçulmanos, em rios de mel e mel o quê? Mel mais alguma coisa. Muçulmano, todo respeito aos muçulmanos. E até tem um amigo que diz assim: ficar para o resto da eternidade em rios de mel e leite. Em leite tudo bem, mas em resto da eternidade em mel vai ficar enjoativo. Prefiro ficar no inferno. E olha que interessante, o inferno que preconiza, ele queima
mas não destrói. É uma coisa interessante. É um fogo permanente, mas não destrói, só queima. Ora, como é que Deus vai querer que eu fique no inferno condenado a sentir um calor terrível e não destrua? Então, se for me destruir, porque se eu fosse me destruir, se acabasse, era até melhor do que ficar eternamente sendo queimado no inferno. O Pai humano, o Pai terrestre, o Pai terreno, não deseja isso para o seu filho, seja lá qual for o nível moral, intelectual, sentimental do filho. Tinha uma senhora, o pai ou a mãe, tinha uma senhora na porta do presídio de Água Santa, em que os detentos estavam fazendo uma rebelião. Isso foi fato verídico alguns anos atrás. E um companheiro nosso, que é espírita, que é também policial da Polícia Militar, estava contando esse episódio que eu vou relatar. E o BOP, Batalhão de Operações Especiais, foi chamado para entrar no presídio de Água Santa e dar fim àquela rebelião, onde tinham queimado colchões, estragado som de couro, tinham meia dúzia de funcionários sobre reféns daqueles detentos. E as mulheres estavam lá de fora, naquele nervosismo, porque tinha sido há pouco tempo do episódio de Carandiru, lá em São Paulo, onde morreu sempre e tantos detentos morreram. E se pensava, vai ser mais uma tragédia aqui, vão matar nossos maridos, nossos filhos, nossos pais, etc, etc. E a polícia chegou, o BOP chegou e começou a evacuar a área externa, botou todas as mulheres para fora, mas uma senhora agarrada à grade, não foi possível ninguém tirar aquela mulher dali. Então o oficial, que era o comandante da operação, chegou a ele, o soldado não conseguiu, o cabo não conseguiu, o sargento não conseguiu, o oficial não conseguiu, o tenente não conseguiu, acabou lá no major, para poder tirar aquela mulher que é agarrada à grade, e ninguém conseguia tirar ela. Então ele chegou com muita habilidade, usando uma psicologia humanista, começou a conversar com a senhora e expondo as razões da necessidade de ela sair dali e etc. E ela não arredava o pé. E aí ele disse assim, conta, companheiro, assim como um último recurso antes de tirar a força, ele falou: mas minha senhora, mãe, quer dizer, mãe, aí dentro só tem delinquente, só tem criminoso. O mais leve matou, fez isso. A senhora vai se prejudicar, eu vou mandar tirar a senhora à força, a senhora vai se machucar. Pelo amor de Deus, saia daí. E a mulher respondeu para o oficial da polícia: não interessa quem esteja lá dentro, o meu filho está lá dentro. Essa é a visão e o sentimento do pai e da mãe da terra. O meu filho está lá dentro. Essa é a visão de uma mãe aqui da terra. Qual será a visão de Deus para conosco? Que é a inteligência suprema, que é o amor que cobre a multidão dos pecados. Ora, Deus, com essa essência do sentimento, que é o amor, não vai querer que eu queime no mármore dos infernos pela minha eternidade. Ele quer que eu me livre das minhas imperfeições e permite que, através do livre-arbítrio, tal é a expressão da sua bondade, que Ele permite que eu consiga chegar ao nível de espírito, da pureza do sentimento, através de meus passos e das minhas mãos. Ninguém vai me carregar no colo, e nós chegaremos um dia, todos sem exceção, da comunidade dos espíritos puros, e vamos nos encontrar lá. Nós nos encontraremos
Aliás, o dia que eu chegar, certamente todo mundo já vai estar lá. Eu chegarei, serei o último a chegar. E vou perguntar, cadê a gente? Cadê a gente? Eu estou vendo ela. Aí aproveitar o critério da ausência, ela está presente, vamos falar. E aí você vai falar assim, ela está fazendo café lá dentro. Eu falei, opa, legal. Não, porque café tem. Lá na comunidade do Espírito Puro, pode não ter batata frita, pode não ter sorvete, picanha, salmão, mas café tem que ter. Café tem. Então eu prefiro ficar no inferno. Se não tiver café, tem que ter café. Então, de maneira que nós vamos nos encontrar lá. Aí eu vou falar assim, olha, Sandro, eu demorei. Aí eu falo assim, bem que você falou lá no dia. Qual dia? Não sei o que, de outubro, né? Hoje qual dia é? 11 de outubro de 2015. Você falou que a gente ia se encontrar. Eu falei, pô, mas eu levei tempo para chegar aqui, meu irmão. Demorei, tô com o joelho todo esfolado, tá cheio de cal na minha mão. Pô, tô até com vergonha. Tá todo mundo lá dentro, Aí ele vai falar para mim assim, não se preocupe não, porque todo mundo chegou aqui sozinho. Então ninguém vai te olhar de cima para baixo. E nem você vai se sentir diminuído, porque todo mundo chegou aqui pelos seus próprios méritos. Não tem pistolão, não tem QI quem indica, não tem família disso, família daquilo, aquele negócio, coisas assim. Não é o caso de Rio das Ostras, mas tem alguns municípios aí, algumas cidades, assim, qual é a tua família? Dependendo da tua família, você tem porta aberta, não tem, né? Então, no Nordeste, então, qual é a tua família? Meu pai é alagoano, aí eu conheci uns alagoanos há muitos anos. Aí eu falei, minha família e tal. Ele falou assim, eu acho que eu conheci teu avô, mas não conheceu nada, pô. Conheceu meu avô, nem eu conheci. Então, de maneira que todo mundo conhece todo mundo, vai estar não sei o quê, conhece meu sobrenome. A tua família eu conheci, fulano. Então, lá no mundo da comunidade dos Espíritos Puros, que é onde nossa meta final, não tem pistolão. Todo mundo lá igual. Nós vamos ser colegas de Jesus. Mas, Senhor Jesus, olha só, rapaz, você me ajudou muito. Vou falar para ele um dia, eu vou falar isso. Mas me ajudou muito. Valeu muito seguir teus ensinamentos. Quero te agradecer, porque valeu muito. Ele vai dizer assim, sai fora, Palmeiras. Vai ver até Botafogo lá, que o Botafogo está pegando vida. Então, de maneira que essa é a nossa trajetória. E essa é a mensagem que o Espiritismo traz. E nessa codificação de Allan Kardec, ele pegou a quarta parte do Livro dos Espíritos, do livro quarto, da pena e dos gozos futuros, e aprofundou no outro livro que esse ano se comemora em 2015, 150 anos de publicação, chamado Céu e Inferno. E aprofundou aquela parte quarta do Livro dos Espíritos no Céu e Inferno. E dividiu didaticamente, pedagogicamente, o livro Céu e Inferno em duas partes. A primeira parte ele chamou doutrina, como é a visão espírita da vida após a morte. E a segunda parte, ele botou exemplos e dividiu em 7 capítulos de exemplos. O primeiro capítulo sobre o passamento, sobre o processo da desencarnação, da morte do corpo, e depois 7 capítulos de espíritos que se apresentaram, que são os cenários que você poderá encontrar após a sua morte. E aí ele dividiu por grupos de espíritos: espíritos felizes, espíritos meio a meio, espíritos endurecidos, espíritos arrependidos, espíritos criminosos, espíritos suicidas, espíritos de provações terrenas. Foi dividido por classificações de espíritos. E o interessante é que didaticamente Kardec coloca do grupo dos espíritos felizes a primeira comunicação de um espírito chamado Sanson, que Sanson foi um companheiro
da Sociedade Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mais ou menos esse nome, sempre me confundo, e desencarnou, tinha morrido naqueles dias, o Sanson. Foi companheiro de Kardec nos trabalhos da Sociedade Parisiense. E aí ele se comunica, logo após a morte, ele se comunica, e Kardec colocou no rol dos espíritos felizes, o primeiro de todos, ele botou o primeiro espírita que morre e se comunica. Então, eu posso deduzir que ele está passando uma mensagem ali dizendo o seguinte: é possível você, como espírita, ao morrer, se deparar no mundo espiritual e se ver no meio de espíritos felizes. Ele não chamou espíritos puros, espíritos purificados, ele chamou espíritos felizes, independentemente da sua condição de evolução espiritual, independentemente da sua condição de humana, porque nós sabemos que o Espiritismo ensina e informa: você continuará sendo você após a sua morte. Não tem mudança. Ninguém se transforma no diabo ou no anjo após morrer. Continuará sendo o que é. Você continuará sendo o que é após a morte do corpo material. Mas esse após, você, através da utilização da informação espírita, poderá se encontrar no quadro, no rol dos espíritos felizes, tal qual Sanson se comunicou. O que o Espiritismo pode ajudar-me a me encontrar no mundo dos felizes após a minha morte? Porque nós sabemos que o único compromisso, o maior compromisso que nós temos na nossa encarnação é voltarmos melhores do que quando aqui chegamos. Esse é o grande compromisso nosso. Eu voltar comigo mesmo, eu voltar após a morte melhor do que quando aqui cheguei. E ao me recobrar a minha consciência após a morte, eu olhar para mim mesmo, perante a mim mesmo, e falar assim: poxa, voltei um pouco melhor do que quando eu fui para lá. Valeu a pena o conhecimento espírita, valeu a pena a informação espírita, não perdi tempo, não joguei fora aquela riqueza, aquele tesouro que eu tinha nas mãos, das informações da vida que continua, dos cenários do mundo espiritual, do consolo que o Espiritismo me trouxe e nos traz, de saber que nós iremos nos reencontrar com nossos entes amados, onde quer que eles se encontrarem nesse instante, após passarmos definitivamente para o mundo espiritual e retornarmos à verdadeira vida. Nós iremos nos reencontrar com os nossos entes amados, com a nossa verdadeira família. Aquele que sofre, que vive numa família de conflitos. Qual a família que não tem problema na terra? E aí você saber que um dia você irá reencontrar com aqueles que estão no seu coração verdadeiramente, a sua verdadeira família espiritual. Isso é uma informação fantástica que o Espiritismo nos dá. E há uma outra segunda informação fantástica, que é a construção do futuro que detém cada um nas suas mãos. Nós construímos nosso futuro através das ações desencadeadas do presente. Não há fatalidade do nosso futuro, independentemente do meu passado, independentemente do que eu tenha feito no passado. Este passado não irá determinar o meu futuro, porque o meu futuro estará determinado pelas ações que eu desencadear do presente. O passado pode explicar o presente, pode explicar as dificuldades e a vida e o planejamento reencarnatório que eu possuo no presente, mas não é determinante para a minha situação no futuro. O que vai determinar o meu futuro é o que eu faço no presente, é o que eu fizer a partir de hoje. Se eu tenho uma dependência, se eu tenho uma dificuldade, se eu tenho um vício, se eu tenho uma angústia, um sofrimento atroz, isto não será determinante para o meu futuro. Se eu tenho uma culpa que eu levo indelevelmente dentro do meu coração,
esta culpa não irá determinar um inferno no meu futuro, porque o meu futuro de céu depende do meu presente. O que eu faço hoje, o que eu realizo hoje, o que eu construo hoje é o que vai determinar o meu presente. Esta é uma informação de tesouro que o Espiritismo nos dá. Por isso que nós acreditamos, espíritas, que somos no ser humano. Por isso que nós não formamos do lado daqueles que defendem a pena de morte, porque nós acreditamos no ser humano. Nós não somos coniventes com os erros, com os equívocos, com as agressões, com as violências, mas nós queremos defender os irmãos, sejam lá quais forem as suas opções, porque todos passamos pela fileira das reencarnações, e ninguém garante que eu tenha feito coisas piores do que hoje eu possa estar vendo de um outro. O Espiritismo nos dá uma informação de acreditar, de confiar no ser humano, porque todos nós somos espíritos fadados a uma única fatalidade, que é alcançarmos um estado de pureza espiritual, onde viveremos um mundo de paz e de alegria, onde reinará a felicidade, que aliás é a busca incessante de todo ser humano, de busca da felicidade, até mesmo sem se dar conta, nós buscamos a felicidade. Ninguém, a não ser por questões de uma patologia psíquica, mental, de buscar o sofrimento, aí é masoquismo, uma questão patológica da psicologia. Nós buscamos a felicidade, nós queremos o conforto, nós queremos o melhor. Ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor. Qual é o menino que com uma unha encravada está achando uma beleza? É porque isso é o máximo que o homem pode suportar, uma unha encravada. E aí você, unha encravada é o fim da vida para nós, né? De modo que ninguém não acha graça nenhuma. Há um ano atrás eu tive um problema de mieloma múltiplo. Eu nem sabia que existia mieloma, do mais múltiplo. E aí perguntei para o médico, mas o que é mieloma? Ele falou, é câncer na medula óssea. Mas agora eu entendi. E aí, quinta-feira passada, na consulta, porque eu fiz transplante, e zerou o mieloma, né? Em que pese ficará sempre presente no corpo. Está zerado, mas está sempre presente. Sempre lembrando assim, não pisa na bola não, porque você tem um mieloma. E aí eu falei para ele assim, pro meu médico, olha só, ele falou assim, vai voltar, não sabemos quando. Foi muito delicado ele, né? Vai voltar. Não sabemos quando. Eu falei, rapaz, todos os tambores da Bahia tocaram, não voltará. Ele abaixa, ele é materialista, eu acho. Ele abaixa a cabeça, finge que não ouve. Eu já falo de propósito para cutucar, né? E aí ele falou assim, não vai tocar porque eu faço tratamento espiritual. E aí ele finge que não ouve, ela faz exame de sangue, aí muda de assunto. E aí eu falei para ele assim, olha só, se precisar fazer tudo de novo, eu farei. Não tenha dúvida que eu farei. Tudo de novo. As quimioterapias, o transplante e tal. Mas eu não achei graça nenhuma dessa brincadeira. Não tem graça nenhuma aquele sofrimento. Não achei nada engraçado. Não gostei não. Não quero passar por isso de novo. Não está da nossa busca o sofrimento e sentir dor. Dor é inerente ao ser humano. Sofrimento, cada um sofre de um jeito a sua dor. Mas não achei graça nenhuma. Essa é a nossa trajetória. Mas se for preciso, farei tudo, porque à toa não foi, nem estará sendo o bendito mieloma estar presente no meu corpo. Não é à toa. Então eu tenho que extrair daí um ensinamento para a minha vida. Quando eu estava no CTI, eu pensei assim, acordei um dia no CTI, e aí eu não estou vendo a hora.
E aí, eu acordei no CTI, estavam duas companheiras rezando nos meus pés. Uma delas, há 2 meses antes da nossa casa espírita, ela tinha desencarnado 4 doentes, gente. Brincadeira. Eu falei, ela vai dar passo no lar, as pessoas doentes, e aí foram desencarnando. Aí eu brincando, 2 meses antes, eu falei para ela assim, olha, se eu ficar doente, você não dá passo em mim não, hein? Você dá nada para despachar o sujeito. Você vai dar passo, o pessoal desembarca. Não dá passo em mim não. Todo mundo riu, não. 2 meses depois eu caí, acordei no CTI. E aí, eu acordei e falei assim, morri. Ela está nos meus pés, eu morri. Aí eu falei assim, eu vou dar notícia devagar para mim mesmo, porque eu não sou com essa bola toda, né? Eu morri, tá? Tô com essa bola toda. Tem que ser devagar, calma. Aí eu falei assim, eu vou. Acabou o tempo? Me apagou. Aí eu apagou a luz, aí eu falei assim, vou mexer com os pés. Se ela ver, gastando meus pés. Aí o pé mexeu, ela vai dizer assim, vamos olhar, né? Aí eu falei, vou mexer com os pés, mexi com os pés. Ela disse que eu não mexi com os pés. Eu digo que mexi. Eu acho que eu pensei que mexi. E aí, nada, eu falei, morri. Ela não esboçava nenhuma reação, mas eu vou devagar. Aí eu falei assim, vou tossir, vou fazer um pigarro aqui para ver se elas olham para mim. Aí eu ela não olhava, ela morria. Morri, não tem jeito, tem que me preparar, cara. Aí eu pensei assim, poxa, eu fiz um acordo com alguns amigos espirituais, eu tenho, pessoas que eu gosto, eu peço a eles, dia que eu morrer, me pegue, mesmo que eu vá para um umbral, mas não me deixe sozinho. Não quero despertar, não estar sozinho, tem esse trauma. Então me pega, agora, você vai para o umbral, vai para o céu, centro espírita do umbral, né? Me bota lá. Aí, meu, tchau, tá no umbral, vai pegar. É Julinho, é o Mário, é o Honório, enfim, Zé Grosso, tem um grupo aí, né? Doutor Bezerra, eu ia pedir a eles, ó, me pega, me leva para o céu, centro espírita do umbral, e depois vou embora, mas não me deixe sozinho. Aí acordei aqui, estão as duas aí, a despachadores de fundo, e eu estou aqui sozinho, cadê o povo? Pô, que ingratidão, rapaz, fiz tanta fé nessa amizade. Poxa, eu morri. Tenho múltiplas chances, eu vou falar com as danadas. Se ela responder, eu estou vivo. Se ela não responder, aí não tem jeito. Aí eu vou entrar em prece, mas foi verdade, eu pensei que eu vou entrar em prece, vou me acalmar. Já não estou sentindo dor, não estou sentindo nada. Tudo que disseram, os Espíritos dizem, é isso mesmo, acorda, né, pessoal? A vida continua. Eu estou me sentindo assim, a vida continuou. Tá? É exatamente isso que eles sempre falam. Então eu vou falar com elas. Mas estava certo que tinha morrido. Aí falei assim, o que vocês estão fazendo aqui? Aí elas olharam, acordou. Eu falei, não morri, é guarda. Não foi dessa vez que eu morri. Aí uma delas, minha filha, falou, pai, coisa ruim não morre fácil não, pai. Eu falei, é verdade. Tem uma parte do Evangelho do Espiritismo que fala isso. Se fosse homem de bem, tinha morrido. Eu não vou ficar mais tempo aqui, não vou morrer fácil assim não. Então, eu tive essa experiência, depois tive uma experiência quase morta, em que me vi caindo mesmo no túnel, que fica para outra ocasião, esse fato. Porque eu quero concluir com um outro episódio muito mais interessante. No ano de 1984, eu morava em Manaus e participava da Fundação Allan Kardec, que é uma grande instituição em Manaus, que guardo com muito carinho, muita saudade no meu coração, aqueles anos de participação na Fundação Allan Kardec. E eu estava lá integrado no trabalho. O Zé Alberto, que é o dirigente do grupo da casa, na época, o Zé falou para mim, meu amigo, existe um trabalho chamado Trabalho de Assistência Espiritual, onde tinham quase 1000 pessoas, até hoje tem mais de 1000 pessoas, que são atendidas em cada dia de trabalho. E o trabalho se processa fantasticamente em grupos de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, sistematizado, e as pessoas ficam nos grupos de estudo, e um grupo mediúnico em paralelo, atendendo os espíritos ligados
aos casos e aos conflitos e às dores e os traumas daquelas pessoas online, no mesmo time, instante, em paralelo, sem as pessoas participarem, muito menos saberem o que estará, o que se passa na sala de atividade mediúnica. E tem um outro grupo, que chama-se grupo de passe, na época chamava de fluidoterapia, que ficam reunidos, concentrados, estudando e se preparando, e no final dos estudos, as pessoas vão nas salas do passe, tomam passe e se dirigem para a sua residência. E aí o Zé Alberto falou para mim: você está na hora de você estagiar no grupo da fluidoterapia, dos passes, chamava fluidoterapia. Está na hora de você estagiar nesse grupo. Você já participou do grupo mediúnico, você já coordenou o grupo de estudos, você já foi na recepção. Está precisando, pelo menos, para ter uma visão global do trabalho, você ficar no grupo de passe. Vai para o grupo de passe, que o Valdemar vai te receber lá, que eu já te falei que você vai para lá. E aí eu cheguei no início do trabalho, na terça-feira de noite, e me apresentei ao seu Valdemar, que eu mal conhecia, e falei: o Zé mandou vir para cá. Sim, senta ali, por favor. Aí eu sentei na cadeira à parte e passei a reunião toda sentado naquela cadeira. E, obviamente, comecei a perturbar o trabalho. Não seria novidade, eu comecei. Caramba, o Zé Alberto me tirou do grupo mediúnico, onde eu sou médium, dou passividade aos espíritos para serem tratados, para ficar sentado à toa aqui nessa cadeira. Rapaz, esse senhor, caramba, que perda de tempo que eu estou fazendo aqui, e não sei o quê. E comecei a perturbar o trabalho dos meus pensamentos. E aí um espírito aparece para mim, que eu vejo os espíritos, desde que eu me conheço de gente que eu vejo espíritos. E aí um espírito apareceu para mim e falou: meu irmão, você está atrapalhando o trabalho do preparo do passe. Se não quiser contribuir, não atrapalhe, fique em prece. Aí eu pedi muitas desculpas, fiquei realmente muito sensibilizado e muito envergonhado pela minha atrapalhada no início daqueles trabalhos. E me concentrei, fiquei orando. Falei assim: poxa, que vergonha eu estou causando. Mas não, por você chamaram a atenção, isso é demais. Se a mãe souber disso, vai botar de castigo em meio. E aí eu fiquei quietinho lá. No final da reunião, apareceu um espírito para mim, uma moça muito bonita, cabelo assim, escorrido, uma roupa limpinha, simples, mas uma roupa muito distinta, muito bonita. Apareceu para mim e disse assim: meu nome é Valéria, eu tenho 24 anos e estou muito feliz porque meu pai, que é ele, apontou para o seu Valdemar, que coordenava o trabalho, está fazendo parte desse trabalho. Você pode fazer o favor para mim de comunicar isto a ele? Aí eu falei: claro, seu nome não é mesmo? Poxa, uma honra, vou comunicar. Te agradeço muito. E sumiu. Acabou o trabalho, a reunião, as pessoas atenderam o passe. Eu fiquei lá no cantinho, conforme ele determinou, orando, rezando, procurando não atrapalhar o trabalho. E no final de tudo, todo mundo saindo daquele ambiente gostoso de prazer, como a gente vê um trabalho bem conduzido da casa espírita, onde as pessoas saem com prazer, se sentem bem, podem sair cansadas, mas saem reconfortadas, saem fortalecidas, saem querendo enfrentar os seus problemas, embora os seus problemas permaneçam existindo, mas saem fortalecidas, saem abastecidas de bom ânimo. Exatamente aquele ambiente. E aí eu fiquei ali rondando o seu Valdemar, ciscando em torno dele. Ele olhava de rabo de olho para mim, tinha uma varanda grande. E eu falei: eu queria falar uma coisa com o senhor. Eu acho que ele pensou que eu ia reclamar de ter ficado sentado lá. E ele falou assim: não, já sei, meu irmão, semana que vem eu peço da paz. Eu falei: não é isso que eu quero falar com o senhor, não. Eu queria falar uma outra coisa com o senhor, posso falar em ações? Aí ele deve ter pensado assim: vem bomba, né? Nossa, ações, vem crítica, vem.
vem apontando o dedo. Eu quero falar o seguinte: apareceu para mim uma moça, um espírito, me desculpe, se for maluquice da minha cabeça, você leva em conta, não, esqueça. Mas apareceu para mim um espírito de uma moça, assim, 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 um vestido assim, um rosto assim. Ele está olhando para mim e respeitosamente foi me olhando. Até aí não teve espécie nenhuma. E falou assim, e me disse que está muito feliz do senhor estar participando desse trabalho. Eu falei assim, com certeza. Todos os nossos guias espirituais, nossos mentores, a equipe espiritual da casa, fica muito felizes. Eles ficam muito felizes com a participação de todos aqui na casa, não apenas para mim. Te agradeço. Foi, não, mas ela não falou só isso, não. Foi mais uma coisinha, você pode ouvir. Ela disse o nome dela, qual foi o nome que eu disse? Valéria. Eu mudo o nome, tipo, foi Valéria, e que ela tem 24 anos. Quando eu falei isso, ele levou um choque, me pegou pelo braço assim, e falou assim, vem comigo. Eu falei, não, olha só, você me desculpa. Se foi mistificação, eu sou um médium muito imperfeito, sou cheio de erros, deixa para lá, esquece, não, vem comigo. Aí descemos uma rampa que tinha escadas, ele preferiu um caminho mais longo, aquela rampa ali parecia a rampa do Maracanã, não acabava nunca. Eu falei, meu Deus do céu. Aí chegou embaixo uma feita uma senhora, chamou, vou ver lá. Eu falei, não, olha só. Aí ele falou, olha só, repete para ela o que você falou. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero criar nenhuma desunião familiar. Eu falei uma coisa, é espírito, eu não vi nada, mas porque eu sou maluco. Deixa para lá. Aí repete para ela, por favor. A mulher já disse assim, o que foi? Aí eu falei, olha só, é que apareceu para mim uma moça, ela foi até mais rápida, porque falou, vamos mais rápido. Aí apareceu uma moça para mim, que o nome é Valéria, 24 anos, está muito feliz. Quando eu falei isso, ela começou a chorar. Eu falei, peraí, vai chorar sou eu daqui a pouco. Não estou aguentando mais. Aí eu falei assim, qual é o seu nome? Eu falei, Palmira. Aí, Palmira, a nossa filha desencarnou há 24 anos atrás e se chamava Valéria. E hoje completaria aniversário do dia de hoje. E esse foi o maior presente que nós recebemos nas nossas vidas. Saber que a nossa filha está viva, participando do nosso trabalho. Esta é a maior informação que o Espiritismo pode ter nos trazido de si. E ali eu concluí para o resto da minha eternidade que a vida continua e que Deus, com seu infinito amor, cobre todos nós no meio da multidão. E que assim seja.